Muito bem, estamos de volta e eu já tenho aqui o prazer de receber a Donilson Lima, gerente regional da CAEMA aqui na cidade de Imperatriz. E, Donilson, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E é um prazer sempre poder conversar com você e com toda a região tocantina, sobretudo Imperatriz. Donilson, eu sei que, e nós sabemos que CAEMA é um ponto nevrálgico na nossa região todinha, por quê? Não, no estado, né? Porque lida com algo que é básico, né? Que é a nossa água e o esgotamento dessa água, enfim. E como é que tem sido, nesse tempo que você está gerenciando, esse grande desafio de administrar uma situação dessa que nós temos vivido? Essa herança que você recebeu para administrar. Bom, dizer primeiro que tem sido um prazer muito grande. Eu estou apenas há um ano à frente da companhia, aqui em Imperatriz e na região tocantina, e tem sido um prazer. Primeiro que eu encontrei uma companhia extremamente receptiva ao nosso trabalho. Eu fiz da minha imagem como político na região uma boa conexão com o governo do Maranhão, que é um parceiro fundamental na CAEMA, porque é o acionista majoritário da companhia. E esta relação de parceria tem se traduzido em muitos investimentos. Nós temos a compreensão de que por décadas e décadas, nós tivemos um processo de sucateamento da nossa empresa e que isso terminou resultando num volume muito forte de uma imagem negativa da companhia. Mas desde o momento que o governador Flávio Dino assumiu e agora o governador Carlos Brandão, a gente tem feito um investimento muito forte em obras, em ações, para que gradativamente a gente recupere a boa imagem que uma companhia de água e saneamento deve ter. E de maneira muito especial aqui, todos os funcionários, sem nenhuma exceção, nos recepcionaram. São pessoas que participam ativamente do processo e da gestão e a gente tem dado conta, naturalmente com muitos problemas e problemas múltiplos derivados, sobretudo, às vezes, de uma pequena arrecadação que naturalmente gera um problema na questão da operacionalidade. Quando você tem qualquer empresa que às vezes a população não tem uma compreensão de que ela precisa ser gerida financeiramente, às vezes muitas pessoas têm a ideia e a noção de que se é do governo não se deve pagar, e aí ao pensar dessa forma, a gente termina tendo dificuldade às vezes de honrar os nossos compromissos, seja às vezes na compra de equipamento, na melhoria do processo distributivo da água, na melhoria e ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Mas eu posso lhe dizer que nos últimos 7 anos do governo Flávio Dino e agora também no governo Brandão, essa ação tem sido mais efetiva. Donilson, agora uma coisa que eu fico pensando aqui é que eu já conversei com você outras vezes, tanto na TV como no rádio, e você sempre ressalta essa questão de, infelizmente, a gente ter pessoas que não pagam o que usam. Mas alguém paga essa conta, porque, como diz um ditado norte-americano, não existe almoço grátis, né? Alguém paga esse almoço. Em vocês não cobrando, vocês não acabam alimentando esse processo de, bom, ninguém está cobrando mesmo, então eu não vou pagar. Na verdade, nós exercemos o papel de cobradores. A CAEMA faz o seu papel, inclusive insere aqueles que são devedores nos órgãos de proteção ao crédito, salvo raríssimos momentos na história, como esse que aconteceu agora, que por conta de um decreto de governo, a gente teve dificuldade de cobrar e teve dificuldade de cortar a água das pessoas, em função de um decreto editado pelo governador Flávio Dino, levando em consideração a pandemia, e com essa pandemia vem os problemas sociais, enfim, o desemprego, enfim. O governo, por ter essa sensibilidade, que é uma sensibilidade também da nossa companhia. E aí, às vezes, entra esse debate relativo ao que é privado e aquilo que é público. Aquilo que é público tem um sentimento de participação das pessoas e do poder público poder cada vez mais tentar entender o problema das pessoas. E aquilo que é privado, naturalmente, tem um sentimento. Aquilo que é privado tem um investimento de acionistas que desejam, em última instância, o lucro. E se é o lucro, em última instância, a cobrança passa, às vezes, a ser exigente. Você pode observar que muitas pessoas, inclusive, colecionam contas da CAEMA
mas tem a Equatorial, por exemplo, completamente em dias. Esse debate relativo a essa questão, nós temos enfrentado dessa forma, feito investimentos, cobrando as pessoas, mas sem fazer, por exemplo, atitudes policialescas em cima dos nossos consumidores. É porque, como você mesmo disse inicialmente aqui, cadê o Denis Lopes aqui para desligar esse telefone aqui que está tocando? Não sei qual é, o Denis Lopes saiu um pouquinho aqui. Mas, como você disse inicialmente, a empresa, Caíma, porque se você não tratar uma empresa como empresa, que adianta você beneficiar se acaba falindo ou pelo menos não acaba avançando, porque quanto mais recursos tem uma empresa, mais benefício traz a quem usufrui dela, né? Então não seria talvez não chegou nesse momento, talvez levar muito, porque infelizmente a gente sabe disso, né, de situações. Às vezes é igual no nosso município, eu sempre reclamo aqui que nós temos uma cidade muito suja, mas enquanto não doer no bolso do sujão, ele não vai resolver aquele problema, ele vai continuar despejando num cantinho de qualquer rua ou mesmo dentro do riacho. Não seria essa a mesma solução também? Na verdade, nós temos ampliado, melhorado os mecanismos de cobrança, nós temos um setor comercial da nossa empresa que atua bem nesse sentido, mas é como eu posso lhe garantir, há ainda uma luta para uma superação de uma cultura de muito tempo. E às vezes as pessoas têm essa cultura. Por outro lado, quando a gente faz a inspeção da pessoa e vê o débito, a CAEMA também procura muito saber quais são as razões daquele débito. E a gente faz isso porque nós fazemos parte, quer queiramos ou não, do governo do Maranhão. E o governo tem geralmente esse sentido da sensibilidade social, que é uma das coisas que qualquer governo sério deve ter. No caso da nossa companhia, o governo do Maranhão ele detém a maior parte das ações, mas existe também os acionistas privados. Agora, de quando em vez, quando a companhia passa por alguma situação de maior nível de dificuldade, geralmente no final do ano, o governo do Maranhão, com os recursos do povo do Maranhão, geralmente costuma fazer aportes. E esses aportes financeiros na companhia terminam fazendo com que ela respire novamente e a gente conduza o trabalho como tem que ser feito. Aqui na cidade de Imperatriz, por exemplo, onde nós estamos aqui, eu sei que você é um gerente regional, mas quais são os maiores desafios no momento para a CAEMA? Hoje talvez seria convencer a população de que nós prestamos um bom serviço e, portanto, a população precisa ofertar um bom pagamento para a companhia. Ao fazer isso, a gente resolve praticamente 100% dos nossos problemas. Então hoje, no que diz respeito a essa parte relativa à água, hoje nós temos cerca de 92% da população de Imperatriz abastecida por água de qualidade. Aí você pode dizer, Adônio, mas nós temos mais 10% da população que às vezes ainda não tem a água. Ora, veja, nós temos diversos bairros de Imperatriz que há 6 meses atrás eles não eram bairros, era um matagal, que você passa aqui e depois de 6 meses, 1 ano, chega lá já tem 200, 300 casas. Muitas dessas habitações, dessas ocupações, fruto inclusive de ocupação irregular, às vezes ainda debatido por litígio judicial, e que quando ocorre isso, a nossa companhia e os serviços públicos têm dificuldade de chegar. Eu cito, por exemplo, a região ali da Vila Esperança, que agora, depois de um tanto tempo, agora que está recebendo a energia, e nós já temos um planejamento de levar água para aquela região, e lá nós conseguimos detectar que é uma população que passa de 14 mil pessoas. Mas de uma hora para outra foi uma ocupação urbana desordenada, com muito litígio judicial, e que agora que o serviço público está chegando. Então isso não é só no caso específico da CAEMA, mas é da energia elétrica, é da pavimentação asfáltica, é da coleta do lixo, enfim, todos aqueles que são serviços públicos. E estão exatamente dentro desses 10%. Mas no sentido geral, aonde já existe hoje condições de habitabilidade, onde você já tem um processo de urbanização mínimo, a CAEMA chega na casa dessas pessoas. Bom, uma das coisas que a gente tem visto ultimamente, você diz, esse convencimento da população, tá? E claro que a população que já vem recebendo esse serviço da CAEMA desde há muito, de certa forma, ela já tem um certo convencimento. Agora, a gente está vendo aí uma polêmica, ontem mesmo até entrevistei aqui o prefeito,
e a gente está vendo aí justamente essa polêmica. Eu sei que a questão toda, pelo menos a gente quer entender assim, que a CAEMA quer oferecer um serviço melhor e a prefeitura também quer oferecer. Nós queremos o melhor. Eu, como munícipe, eu quero o melhor para a cidade de Imperatriz. E como repórter, a gente se atém aos fatos. Não é por conta dessas situações de reclamação, de falta d'água aqui, cai de lá, fica 5 dias, 15 dias, um mês, alguns não tem água na torneira, como a gente já viu manifestação, que de repente se abre essa brecha para que o município venha e diz, a gente assume. Partindo do princípio de uma análise que seria aquilo que não funciona, colocar aquilo que deve funcionar, talvez essa análise seria correta. O problema é que o órgão que hoje deseja fazer a tomada não consegue resolver os seus problemas básicos. E não sou eu quem digo, é a cidade de Imperatriz. Hoje nós temos uma gestão que não dá conta de serviços básicos. E quando eu digo serviços básicos, é alguém que está à frente da gestão e culpa, às vezes, uma chuva por não colocar asfalto. Então é como se a engenharia do mundo inteiro passasse 6, 7 meses paralisada no mundo, porque está chovendo. Não existe isso. O que existe são outros interesses. E eu volto a dizer claramente, a nossa companhia, ela não se omite de jeito nenhum, de forma nenhuma, de dizer que nós temos problemas. Agora, quando aqueles que querem se aproveitar de possíveis problemas da companhia para estabelecer os seus interesses particulares, aí nós vamos brigar claramente. E aí não sou eu, como membro da companhia. O gestor tem dito para os 4 cantos dessa cidade, o prefeito Assis, que a CAEMA é um cabide de emprego. É uma maldade, assim, de uma covardia, de uma insensibilidade. Porque eu disse, inclusive, que eu provocaria o gestor da cidade para a gente fazer um debate assim, e ele me apresentar a folha da prefeitura e eu apresentar a folha da CAEMA. Só existe na região tocantina hoje uma pessoa indicada pela política dentro da CAEMA, que é o gerente regional. Eu não sou de formação da carreira, eu não sou engenheiro de formação, eu não sou concursado da CAEMA, mas é um cargo de comissão colocado pelo governo do Maranhão. Aí todos os outros, absolutamente todos, é gente concursada, gente séria que ralou para passar num concurso e de repente recebe a informação do gestor que a CAEMA é um cabide de emprego, como se lá fosse uma casa da mãe Joana, e na hora que você entra no site da transparência e entra no site da prefeitura, você vai ver gente que mora no Itinga, que mora no Brejão, que mora no Amarante, que de uma hora para outra, por interesses eleitoreiros, está hoje fazendo parte agora, aqui da prefeitura de Imperatriz. O prefeito ontem falava aqui também que não há uma transparência também da CAEMA, ou seja, não há uma transparência, não se vê que é uma caixa preta a CAEMA, onde o morador, o munícipe, um vereador ou qualquer outra pessoa podem ter os dados reais da CAEMA. Em todos os sites da nossa companhia, nós temos o processo que envolve tanto o faturamento quanto a arrecadação. Porque isso é um outro embate que às vezes eles dizem o seguinte, a CAEMA tem um faturamento de 8 milhões de reais, e aí eu pergunto, a CAEMA não tem custos? Pastor, você sabe quanto nós pagamos para a Dona Equatorial no mês passado? 2 milhões de reais. A mesma Equatorial que hoje, 7 horas da manhã, fez faltar água em 70% da cidade. E adivinhe para quem foi a culpa, pastor? Para o professor Adonilson e para a CAEMA. Adivinhe, 7h30 da manhã, antes do prefeito limpar a remela do olho, ele fez um áudio criticando mais uma vez a companhia, quando na verdade a Equatorial, inclusive, assumiu. E nós, inclusive, estamos notificando eles hoje. Adonilson, sobre isso, sobre a questão da Equatorial e a falta d'água hoje, eu tomei o cuidado também de, claro, eu ouvi a nota da CAEMA e também fui atrás da Equatorial. E a Equatorial me mandou a seguinte nota.
sobre a interrupção no abastecimento de água em alguns bairros de Imperatriz, provocada pelas elevatórias de água do sistema de abastecimento de água, a Equatorial Maranhão esclarece que uma equipe técnica da distribuidora foi encaminhada imediatamente ao local para averiguar o caso e constatou que o problema ocorreu nas instalações internas da CAEMA. Vale ressaltar que a Equatorial Maranhão trabalhou incessantemente para regularizar o fornecimento e auxiliar na resolução do caso. Essa é a nota oficial. Aí eu questionei justamente, então é uma questão interna, e ela disse, o dano foi em um elo fusível que faz parte dos equipamentos internos da CAEMA. Mesmo assim, a Equatorial ajudou na resolução. E aí, exatamente sobre isso que eu quero lhe dizer. Primeiro que a Equatorial vai responder por duas situações. Primeiro, por ter causado esse problema e não ter avisado a nossa companhia em tempo para a gente fazer a precaução da população. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro é lançar uma nota demonstrando claramente culpa da nossa companhia. Não foi um problema interno? Não foi um problema interno. Inclusive, o problema interno que eles detectaram, que seria um transformador pequeno dentro do nosso reservatório R9, ali na região do Jardim Tropical, os técnicos da companhia, junto com os técnicos da Equatorial, detectaram. O próprio transformador estava desligado, portanto não poderia ter sido ele o responsável por esse blackout. O que aconteceu foi que eles desligaram aquilo que a gente chama de canelas dentro da nossa estação, faltando naturalmente a quebra no processo de abastecimento. E aí começa a faltar água na cidade inteira. E eles fizeram isso prejudicando a CAEMA para não faltar energia no bairro. Eles resolveram ainda na madrugada o problema da energia no bairro, mas ficaram com um problema dentro, portanto, da companhia. E hoje, pastor, é muito simples. Acontece muito isso. Foi da CAEMA e a Equatorial, portanto, se livra e a população, mais uma vez, entra logo dizendo, problemas da CAEMA. Nós temos o couro grosso, mas a partir de agora, todas essas situações, quando ocorrerem, nós vamos notificar, inclusive judicialmente, contra essas empresas. Muito bem. Então tá aí, olha, a matéria tá no ar, tá por aí? Intervalo. E volta com... encerrar a entrevista, a gente volta com o bloco. Muito bem. Então a gente daqui a pouco já está terminando. Mas, Donilson, eu quero agradecer aqui a sua presença e participação. É isso que a gente está falando. Aqui nós queremos os fatos, né? A questão de hoje, por exemplo, eu ouvi a sua nota. Uma coisa também que é interessante, e até sugeri para você quando eu vi a nota, não sei se você chegou a ter tempo de ver, é que também pudesse esclarecer um pouquinho mais em que setor foi, quem foi mais atingido. Claro, não dá para delinear todos os bairros, mas pelo menos aquele setor para, de repente, não ter um alarme geral na cidade e, quando for geral, a gente poder... porque a gente quer um melhor para a nossa cidade, a gente quer... Claro que a gente torce para que... a gente sempre torceu para que a CAEMA pudesse e possa fazer o trabalho dela, se não dá conta, que venha uma outra empresa, mas que o nosso povo seja beneficiado. Esse é o nosso trabalho e a gente agradece, você sabe que a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço, pastor, e dizer mais uma vez o seguinte, para aquele que me escuta nesse momento. Hoje nós temos a menor tarifa de água do Brasil. Hoje nós temos um sistema, no caso de Imperatriz, abastecendo mais de 90% da população. Hoje nós não temos uma atitude policialesca em cobrar de você. E mais, tente encontrar Timon, São José de Ribamar, uma empresa chamada BRK. Procure aqui do outro lado do rio, o Tocantins, o estado do Tocantins, e faça a comparação com aquilo que a CAEMA cobra de você. E aí você melhora cada vez mais a sua posição. O prefeito dessa cidade, para finalizar, ontem fez um estardalhaço todo. E eu tenho convicção que se ele queria tirar foco de algum debate da cidade para chamar atenção para a CAEMA, ele conseguiu. Mas se não era esse o interesse, ele montou mal a estratégia. O lombo do prefeito apanhou por quase 100% da cidade com essa visão estapafúrdia de um órgão como a prefeitura, que não dá conta da cidade e ainda querer acumular coisas que não lhe diz respeito.
Obrigado, Donilson, e esse é o nosso espaço, e vez por outra também fica a sugestão, de repente, eu ouvi o prefeito, o governo municipal, ouvi você, Donilson, representando aí o governo do estado e junto à CAEMA, e de repente a gente está aberto aqui para até um debate frente a frente, para a gente poder tirando as dúvidas, dirimindo dúvidas e dando encaminhamento para a nossa cidade, porque a nossa cidade de Imperatriz merece o melhor. Segura aí que a gente volta já já.